Ciao amici, benvenuti alla lezione di oggi. Na verdade, não é uma lição, é um mini curso, um mini treinamento com 3 aulas. São os tipos de frases em italiano. Essas aulas vão servir tanto para alunos que estão iniciando agora, quanto para alunos mais avançados e vai ajudar na hora de formar frase. Por quê? Antes de começar a aula, eu queria explicar uma coisa muito importante, que eu adoro explicar, que é como o nosso cérebro aprende um idioma, como o nosso cérebro funciona na hora de aprender um idioma. Segundo um estudo em linguística e aquisição de outros idiomas, porque nós já sabemos português, quando a gente vai aprender outro idioma, esses estudos mostraram que o nosso cérebro aprende o outro idioma reconhecendo padrões que se repetem no nosso idioma. Então, o que vai acontecer com essa aula? Você vai perceber que algumas frases, a maioria das frases, vai falar, já sabia isso. É importante mostrar para vocês fazerem essa associação do português com o italiano. Michael Lewis, que ele é criador de uma metodologia que chama abordagem LESS. E segundo essa abordagem, nós aprendemos uma língua de forma mais natural quando nós percebemos blocos de linguagem. E eles aparecem com frequência tanto no nosso idioma quanto no outro idioma que a gente está aprendendo, no caso italiano. E esses blocos são pequenas peças que já existem e que a gente vai encaixando até montar o que a gente quer falar, a frase, a conversa, a história que a gente quer falar. Na prática, é como se fossem blocos pré-fabricados. Então, a gente não precisa construir uma frase do zero, não precisa formar uma frase do zero. A gente vai usar os blocos de frases que já existem e aí vai trabalhando a linha de raciocínio sobre o assunto que a gente quer falar. E esses blocos aparecem basicamente, principalmente, de 3 maneiras. Expressões e frases usadas no dia a dia. Por exemplo, buongiorno, come stai? Que figo, que cavolo. São expressões e gírias usadas no dia a dia. O outro tipo de bloco é o bloco do vocabulário técnico. Por exemplo, o médico usa para poder falar, um advogado. São blocos técnicos que não é interessante pra gente agora, nesse momento. A não ser que você vá pra Itália como um especialista, vai falar sobre a sua profissão. Aí você aprende sobre esse bloco específico. Você não precisa aprender sobre outra profissão. Você aprende sobre a sua que você vai falar. E existe também o terceiro bloco, que é o importante, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Vai começar a ver nessas 3 aulas. Que são os modelos de frases, que são essas estruturas prontas que você vai só adaptar de acordo com o assunto que você quer falar. Vou deixar aqui para vocês o material da aula e algumas frases prontas para você ver como é fácil montar frases. Va bene? Então vamos começar a aprender os tipos de frases. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a ver os tipos de frases. Então a frase mais simples, frase afirmativa semplice. Então essa frase vai ser sempre dessa maneira. Io studio italiano. Então pronome, um verbo e o complemento. É aquela frase da infância, né? Sujeito, verbo e predicado. Maria canta bene. Noi andiamo a Roma. Então, a frase simples. Depois tem frase afirmativa composta. Por que ela é composta? Porque ela tem 2 verbos. A primeira frase, io studio italiano. Nessa frase, io studio italiano e lavoro. Então, a mesma frase fala de 2 coisas diferentes. Maria canta e balla. Então, Maria faz 2 coisas ao mesmo tempo. Noi mangiamo e beviamo. Mangiamo e beviamo. A terceira, frase afirmativa complessa. Studio italiano perché amo la língua. Então, essa frase afirmativa tem 2 verbos, só que cada frase, né, são como se fossem 2 frases em uma. Tem um complemento. Então, studio italiano perché amo la língua. Vado a Roma quando ho tempo. Rimango a casa perché piove. É como se uma frase simples tivesse uma explicação para aquilo acontecer. Agora, a frase simples, um pronome ou um nome ou um início de frase, mais um verbo, mais um complemento, negativa. É fácil, você vai só acrescentar o não. Então, no caso, o não tem 2 nãos em italiano, non e no. Como essa frase ela é uma frase completa, você vai usar o non, N-O-N. Então, io non studio francese. No, esse é o não simples quando a frase é interrompida. No, vírgula. Maria non canta. Non andiamo a Roma. Então é uma frase simples, andiamo a Roma. Mas você coloca o não antes do verbo. Maria canta. No, Maria non canta.
O non é sempre antes do verbo. Aí tem a frase negativa composta. Io studio e lavoro, e aqui no caso, io non studio né lavoro. Ou podia ser, io non studio e lavoro. Então você vai ajustando a frase. Maria non canta e non balla. Podia ser, Maria non canta, ma balla. Maria canta e non balla. Aí vai ajustando. Non mangiamo e non beviamo. Não comemos e não bebemos. Ou você pode falar, mangiamo e non beviamo. Nós comemos e não bebemos. Você vai adaptando. Aí tem a frase negativa complexa. Então é a frase composta que vamos acrescentando os complementos para formar esse tipo de frase. Non studio italiano perché non ho tempo. Non vado a Roma quando piove. Non rimango a casa se c'è festa. Aí vocês podem perceber que uma frase vai juntando a outra. Você aprende uma frase de um jeito e você só junta a outra frase. Vai acrescentando, não precisa ficar criando frases. Ah, mas como que eu vou memorizar esse monte de frases? Como que eu vou saber qual frase eu vou juntar a outra? A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Mas primeira coisa que você precisa memorizar é a frase simples. Juntar uma frase simples a outra frase simples. E aí vai virar uma frase composta. Quando você acrescenta mais complementos à frase simples, ela vira uma frase complexa, que é uma frase simples, com um complemento maior. Io studio italiano. Io studio italiano perché mi piace, porque eu gosto de estudar italiano. Então você vai aumentando a frase. No exercício de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou te dar uma lista com frases simples e você vai encaixando uma frase a outra para formar frases complexas. E depois vai mudando para frase complexa negativa. Então, para você baixar o material, é só clicar aqui. Vou deixar o link para você baixar o e-book do material, para você estudar e formar frases aqui na descrição da nossa aula. Va bene? E aí eu gostaria que você fizesse uma coisa, que você escrevesse uma frase complexa nos comentários, para eu ver que você está estudando. Va bene? Então, por hoje é só. Vamos memorizar as frases mais fáceis e mais simples, que amanhã eu já vou complicar mais um pouquinho. Va bene? Allora un bacione e ci vediamo domani. Ciao!